sobre como treinar a mente para ficar rico, não como mágica, não como promessa vazia, mas como um processo mental, emocional e prático que muda a forma como você enxerga oportunidades, riscos, dinheiro, trabalho e a si mesmo. Então, antes de continuar, já deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Eu vou treinar minha mente para prosperar. Porque essa frase pode parecer simples, mas ela já começa a fazer uma coisa poderosa, colocar sua mente em posição de comando. Capítulo 1. A primeira riqueza nasce no pensamento. Havia um homem chamado Augusto que acordava todos os dias antes do sol nascer. Ele não era preguiçoso. Pelo contrário, trabalhava muito. Trabalhava tanto que, às vezes, sentia orgulho do próprio cansaço. Saía de casa ainda escuro, pegava a condução lotada, passava o dia resolvendo problemas para os outros e voltava para casa com a sensação de que a vida estava sempre um passo à frente dele. O curioso é que Augusto tinha uma frase favorita. Sempre que alguém falava sobre dinheiro, crescimento ou oportunidade, ele respondia: "Isso não é para mim." Ele dizia isso com tanta naturalidade que parecia uma verdade. Não era uma opinião, era quase uma sentença. Se alguém comentava sobre investir em conhecimento, ele dizia: "Isso não é para mim." Se alguém falava sobre abrir um pequeno negócio, ele dizia: "Isso não é para mim." Se alguém mencionava a possibilidade de ganhar mais, mudar de área, aprender uma habilidade nova, melhorar a renda, ele repetia: "Isso não é para mim." E aqui começa a primeira grande lição. Muitas pessoas não são impedidas pela falta de oportunidade. Elas são impedidas pela identidade mental que aceitaram como definitiva. Napoleon Hill ensinava que a mente humana funciona como um terreno fértil. Aquilo que você planta com frequência tende a crescer. Se você planta medo, cresce hesitação. Se planta desculpas, cresce paralisia. Se planta inferioridade, cresce autossabotagem. Mas, se planta propósito, desejo definido, disciplina e repetição, começa a crescer uma nova versão de você. Augusto não sabia disso. Ele achava que estava apenas sendo realista, mas na verdade estava treinando a própria mente para rejeitar possibilidades antes mesmo de examiná-las. Era como alguém que tranca a porta por dentro e depois reclama que ninguém entrou trazendo uma boa notícia. Certo dia, no intervalo do trabalho, um colega chamado Renato começou a conversar com ele. Renato não era rico, mas pensava diferente. Ele estudava à noite, anotava ideias, economizava pequenas quantias, observava pessoas bem-sucedidas e tinha o hábito estranho de fazer perguntas melhores. Enquanto Augusto dizia, "Não dá", Renato perguntava, "Como daria?" Enquanto Augusto dizia, "Não tenho tempo", Renato perguntava, "O que eu posso cortar para ganhar uma hora?" Enquanto Augusto dizia, "Dinheiro é difícil", Renato perguntava, "Que habilidade eu preciso desenvolver para ser mais valioso?" Perceba a diferença. Os dois viviam em condições parecidas, mas habitavam mundos mentais diferentes. Augusto olhava para a vida como uma parede. Renato olhava para a vida como uma porta que talvez ainda não tivesse encontrado a chave. A primeira riqueza nasce exatamente aí, na qualidade das perguntas que você faz a si mesmo. Uma mente pobre, no sentido psicológico, não é uma mente sem dinheiro. É uma mente treinada para desistir antes de tentar. É uma mente que transforma cada obstáculo em prova de incapacidade. É uma mente que se acostumou a esperar permissão do mundo para crescer. Já uma mente próspera começa a funcionar de outro modo. Ela não ignora dificuldades, mas também não ajoelha diante delas. Ela pergunta, qual é o próximo passo? Ela entende que dinheiro segue valor, que valor segue habilidade, que habilidade segue prática e que prática segue decisão. É por isso que treinar a mente para ficar rico não significa ficar sentado imaginando dinheiro cair do céu. Significa educar seus pensamentos para trabalharem a seu favor.
Significa parar de alimentar frases que enfraquecem sua ação. Significa trocar o velho discurso interno de derrota por uma conversa mais estratégica, mais firme e mais responsável. Augusto começou a perceber isso aos poucos. Não foi uma transformação cinematográfica de um dia para o outro. Ninguém acorda milionário só porque teve uma boa ideia na noite anterior. A mudança real começa pequena, quase silenciosa. Primeiro, ele parou de repetir, "Isso não é para mim." Depois passou a dizer, "Talvez eu ainda não saiba como." Essa pequena frase abriu uma fresta, e uma fresta já é suficiente para a luz entrar. Naquela semana, Augusto pegou um caderno velho que estava guardado em uma gaveta. Na primeira página escreveu, "O que eu quero construir nos próximos 5 anos." Ele ficou olhando para a pergunta por alguns minutos. Sentiu desconforto. A mente antiga queria responder, "Nada, isso é besteira." Mas ele insistiu. Escreveu que queria sair das dívidas. Queria ter uma reserva. Queria aprender uma habilidade que aumentasse sua renda. Queria parar de sentir vergonha ao falar sobre dinheiro. Queria dar mais conforto para a família. Queria dormir sem o peso constante da preocupação financeira apertando o peito. Naquele momento, ele ainda não tinha riqueza material, mas havia começado a construir a primeira riqueza, clareza. E clareza é poderosa porque tira a mente do nevoeiro. Quando você não sabe o que quer, qualquer distração te domina, qualquer medo te para, qualquer crítica te derruba. Mas quando você define um alvo, sua mente começa a procurar caminhos. Ela começa a notar oportunidades que antes passavam despercebidas. Ela começa a separar o que ajuda do que atrapalha. Napoleon Hill chamaria isso de desejo definido. Não um desejo fraco, do tipo, seria bom se acontecesse, mas um desejo organizado, repetido, alimentado e transformado em ação diária. A mente precisa de direção. Sem direção, ela vira um quarto bagunçado, cheio de coisas, mas sem utilidade clara. O erro de muita gente é querer riqueza sem antes criar uma mentalidade capaz de sustentá-la. Querem mais dinheiro, mas continuam pensando com medo. Querem prosperidade, mas continuam cercados de hábitos que drenam energia. Querem liberdade, mas não treinam disciplina. Querem oportunidade, mas não treinam percepção. A verdade é simples, mas exigente. Você não atrai um novo nível de vida mantendo exatamente o mesmo padrão mental. Por isso, o primeiro exercício é observar sua linguagem interna. Durante as próximas 24 horas, preste atenção nas frases que você repete quando pensa em dinheiro, sucesso e crescimento. Você diz, "Não consigo." Diz, "Não é para mim." Diz, "Nasci assim." Diz, "Rico tem sorte." Diz, "Já é tarde." Essas frases parecem pequenas, mas são comandos. E comandos repetidos viram comportamento. Comportamento repetido vira destino. Augusto começou mudando comandos. Quando a mente dizia "não dá", ele escrevia qual seria o primeiro passo. Quando vinha o pensamento "sou ruim com dinheiro", ele trocava por "estou aprendendo a lidar melhor com dinheiro." Quando surgia "não tenho capacidade", ele respondia "capacidade se constrói com repetição." Foi assim que o treinamento começou. Não com glamour, não com aplausos, mas com uma batalha silenciosa entre o velho pensamento e a nova decisão. E talvez seja assim com você também. A riqueza começa quando você decide não ser mais refém das frases que te diminuem. Começa quando você entende que a mente precisa ser treinada como um músculo. No início, dói, dá preguiça, parece estranho. Mas com repetição, ela fica mais forte. E uma mente forte enxerga oportunidades onde a mente fraca só vê desculpas. Esse é o primeiro segredo. Antes de enriquecer por fora, você precisa parar de empobrecer por dentro.